Veja aí se recebeu para nós entrarmos. Isto! Bom dia, muito bom Ora, bom dia! dia, bom dia, bom dia, bom dia. Você está me vendo? Sim, e tô te ouvindo, mas tá um pouco de eco, parece. Tá me ouvindo? Sim, melhorou. Tu me escuta e vê Eu direitinho? escuto e te vejo direitinho. Deixa eu mudar aqui Tá, agora. jóia. Bom dia, bom dia, bom Então, dia. bom dia, bom dia. Pessoal que tá chegando na live, vai chegando, vão chegando. Primeiro de tudo, eu quero agradecer ao Isa, que é sempre esse meu irmão de jornada aí, né? Que eu convidei ele para fazer essa live para a gente falar um pouquinho hoje sobre a energia dos portais, como os portais podem nos despertar, como os portais podem nos ajudar no nosso dia a dia, como eles despertam essa verdade interior que muitas vezes a gente acha que tem que ser assim uma coisa gigantesca e monstruosa, e às vezes não precisa ser dessa forma, né, Isa? A coisa é bem sutil. E o Isa também usa bastante essa energia dos portais. Então, por isso que eu convidei ele, né, para estar aqui. Já sigam o Isael Cunha, né? Tá? Cunha Isael. Bota aí depois o teu Instagram, tá, Isa? E e é um prazer sempre estar aqui trazendo o Isa, que também trabalha com várias terapias, e a gente se grita um para o outro às vezes, né? E é isso aí, porque nós, enquanto terapeutas, também temos os nossos processos que precisam ser vistos, precisam dessa luz do portal também, né? Para estarmos cada vez mais fortalecidos para ajudar também outras pessoas. Então, Isa, eu vou deixar tu te apresentar e começar a falar aí um pouquinho sobre também essa já influência dos portais, como que tu vê isso na vida, tá? Muito bom, gratidão por estar aqui, Lu. É um prazer estar com você, minha irmã de jornada, né? Do Pará ao Sul, do Sul ao Brasil, do Brasil ao mundo. Estamos juntos aí nessa jornada. É muito interessante como cada momento da nossa existência, você vai cruzando esses portais, né? E eu conheço a Lu, morava em Porto Alegre, ela já não estava morando mais em Porto Alegre, ela estava morando para fora, e aí nos conectamos em uma turma, né, de uma técnica que nós somos formadores, e aí nós nos casamos ali energeticamente com essa energia, estamos até hoje aqui, né, já aí o que, uns 4 anos, mais ou Eu menos, acho que por aí, né? foi antes da pandemia, não, Isa? Foi a primeira turma logo dentro da pandemia, Eu 2019, acho. 2020, na verdade, 2020, Foi 2020, 2020. 2019, Foi 2020. 2020 que a gente fez o curso juntos, é. Aham. Estamos aí justamente 5 anos, né? Porque agora novembro foi novembro, então 5 anos agora. Que delícia, que maravilha. Bom, eu sou Isael Cunha, eu sou terapeuta integrativo sistêmico, né? Eu trabalho com esse desenvolvimento da nossa consciência, céu e terra, e como isso se manifesta na nossa vida. Sou paraense, gosto sempre de trazer isso, trazer essa energia dessa terra, de expandir esses portais. E hoje nós estamos vivendo a cada momento, não só os portais coletivos, os portais individuais, mas os nossos portais internos, né? A cada momento nós estamos passando por essas grandes transições e transformações. Então, os portais, eles nada mais são e nos lembram da nossa potência, do que nos lembrar da nossa potência, quem realmente nós somos. Então, vamos falar sobre alguns momentos de portais que vocês podem ter durante o dia de vocês, para você se conectar com essa energia, que é muito importante você estar ali na presença, no ritmo e na constância daquilo que você se propõe a manifestar. Né? Nós estamos passando aí grandes processos, a Lu, né, que está aí do outro lado do mundo, está vivendo isso na pele, né, aquilo que já fora profetizado em portais antigos, né, para a humanidade, para a nossa consciência, e como estamos recebendo isso e como estamos vivendo isso materializado, né, corporificado no nosso ser. Então vamos caminhar aí por essas consciências. Inclusive, isso é bom que tu tocou nesse assunto, porque não é bem o tema da live, mas eu acho que, como a gente trabalha muito com essa questão energética, cabe a nós dois aqui falar, e não é para causar medo, pelo contrário.
É para alertar que eu sempre tô falando muito para as minhas mentoradas, principalmente, que essas 3 semanas agora próximas que a gente vai viver, esse mês de maio, é um momento de muitas revelações. Muita coisa que tá assim, que a gente não está entendendo, já começaram a se manifestar. Então, uma segunda-feira o Papa morre, na próxima tem um apagão na Europa. E preparem-se, sim, porque muitas coisas irão acontecer e virão à tona. Não para causar medo e desespero, como foi o que aconteceu aqui, mas para a Uhum. gente lembrar que estas forças do bem e do mal, vamos dizer assim, que é muito antes de Cristo, muito antes. O mundo é mundo, já teve dilúvio, já teve tanta coisa, né? E que essas forças estão aqui. E por isso que nós temos que aproveitar essa energia de portal, mantendo a nossa frequência elevada, como o Isa comentou agora, né? Eu, por exemplo, sempre faço mesa radiônica no dia de portal. Na verdade, 2 dias antes, 2 dias depois dos portais. Tanto que amanhã eu já inicio a mesa radiônica Turbilhão com Sol para quem escolheu e vai ser no dia que é o portal do dia 5/5. Porém, essa energia a gente tem que cada vez estar pedindo mais para elevar a nossa frequência, vibrar no amor, na paz, na tranquilidade. E os portais, eles são ótimos momentos, né, de fazer com que a gente acelere aquilo que nós estamos vibrando. Então, por isso que aqui é tão importante e nesse processo aqui que nós estamos vivendo, de nós estarmos muito atentos na nossa energia. Porque se nós não estivermos atentos a, ok, eu tô com medo porque deu um apagão, porque não sei o quê, mas se eu for pro supermercado pensar que eu já tenho que saquear, ou saquear não, estocar comida porque vai ter isso e aquilo, aquele outro. Eu tô começando, o portal vai acelerar cada vez mais o que eu tô sentindo, né, Isa? Então a gente tem que, nesse momento, trabalhar cada vez mais a nossa elevação vibracional, né? E você entra nessa massa de frequência, de dualidade, né, de dificuldade, bem como a Lu trouxe. Tudo isso, queridos, que nós estamos vendo, né, e recebendo, vem muito antes de você entender e estar aqui encarnado, que é o grande portal da encarnação. Os portais, né, principalmente os portais idênticos, 55, 66, 77. Este é um grande ano portal, porque é um ano de frequência 9, né? Um ano que ele convida você a viver os fechamentos dos ciclos que estão aí. Eu estou usando muita expressão da troca de pele esse ano, né? Então, o quanto você está passando por esses portais, o quanto você está trocando essa grande pele. E o 9 é o quê, né? O 9 é o fechamento. O 9 é a mestria. O 9 é quando você atinge essa maturidade na tua construção humana, na tua construção ancestral, na tua construção multidimensional, e você respira e você para. No 9 a gente não se move. No 9 nós refazemos o caminho do mover, que já não é uma repetição, mas realmente é um novo estado de consciência. Então, quando você entende a frequência dos portais no seu dia a dia, primeiro portal do dia que você tem é o portal das 6 da manhã. 6 da manhã, meio-dia, às 18 horas, às 0 horas. São oportunidades que você tem de voltar para a tua presença. Né? Aquele momento que você olha no relógio, por hora tá igual. Né? Você está ali dentro de uma consciência. Entra, eu sempre falo, nesse momento eu estou dentro da minha própria consciência. Nesse momento eu estou recebendo de mim mesmo. Né? Nesse momento eu estou canalizando mais daquilo que eu posso acessar nesse momento. Não se force, não se drene dentro dessa massa coletiva de dificuldade, de medo, de pavor. Né? Eu estava conversando também com umas pessoas que eu assessoro, né, no dia que aconteceu esse apagão, e elas vieram com desespero, as pessoas vieram, gente, calma, porque isso não é nada novidade, não tem novidade dentro disso, né? Você Não. que acompanha a jornada da Terra de diversas formas e consciências, não tem nada aí que seja novo, tudo isso já está muito revelado. O que nos falta é o discernimento para caminhar com essas frequências, que nosso corpo não está
acostumado. Por isso que quando um grande portal se abre, exemplo 5 do 5, que é um portal zero, que é um portal vazio, que é um portal de você mergulhar ali nas suas entranhas e você trazer essa potência, porque tirando a base do que é o 5, né? O 5 é aquele que rompe, o 5 é Uhum. aquele que vai, né? O 5 é aquele que vai construir, para quando ele chegar no 9, essa base, essa ponte dessa pirâmide, ela esteja completamente alicerçada. Então, é um portal de alicerce para você. Né? E aí eu pergunto, como estão esses alicerces na sua vida? Essa é a parte mais importante de trabalhar com as frequências desses despertares em nós. E essa pergunta, né, que tu trouxe, né? Como estão os alicerces? E mesmo o 5 do 5 agora, que é esse portal de alicerçar essa nossa base, essa nossa verdade, essa nossa consciência, é principalmente a gente olhar também para o que ainda nos paralisa. Quais são esses medos, né? Ah, deu um apagão, tá, e aí eu vou sair correndo achando que tudo. O que o Isa trouxe aqui é uma coisa que é muito importante da gente estar atento. Nada é novo. Nada, absolutamente nada é novo. Nós tivemos aí há 4 anos, 5 anos atrás a pandemia, que foi diferente do apagão, né? Eu até brinquei porque a pandemia fez com que as pessoas se isolassem, mas vibrassem no medo. O apagão, e ainda porque foi só um dia, mas só foi um ensaio aí, né? Para Sim. mostrar o quê? Que as pessoas, elas não tinham telefone, elas não tinham internet, elas não tinham absolutamente nada, nós estávamos incomunicáveis. Então a gente teve que bater na casa das pessoas e perguntar: tá tudo bem aí contigo? Tu precisa de alguma coisa? Foi o contrário. É o Mas Nil, né? O Nil. exatamente, mas o medo, ele é individual e vai dar no coletivo. Então, aqui a gente tem que ter muito cuidado, por quê? Porque é natural que a gente vá sentir medos. Só que, porque nós somos humanos, obviamente. Mas aqui que a gente tem que estar atento para que esses medos não me paralisem e a gente use essas energias do portal. Às vezes, né, Isa, acho que é uma coisa que a gente podia falar um pouquinho sobre. Muita gente, como eu faço as mesas radiônicas, todo o portal, né? 5 do 1 do 1, 2 do 2, 3 do 3 e agora eu vou fazer o 5 do 5. As pessoas que escolhem receber essa mesa, cada mês também é uma mesa diferente, elas às vezes elas me dizem, nossa, eu notei uma energia super diferente em mim. Tem gente que diz, eu não notei nada, mas ela sabe que está sendo protegida, que está sendo amparada por esta força superior, seja dos arcturianos, sirianos, pleiadianos, enfim, de quem quer a equipe que seja. O que eu quero trazer é que muitas vezes, Isa, e aí acho que a gente pode falar, que as pessoas entendem como um portal que tenha algo muito uau, né? Não. O Isa acabou de dizer 6 da manhã, ou ver horas repetidas. Eu sempre, quando vejo horas repetidas, eu digo assim: obrigada, porque eu sei que os anjos estão comigo, Exatamente. né? Então a gente não precisa ter. Às vezes a gente pensa que o portal vai cair um meteoro do céu. Não, não precisa. Então é o que? É elevar a nossa frequência, aproveitar essa energia sutil, muito sutil, mas extremamente poderosa, né, Isa? É, é muito. Hoje nós estamos vivendo um momento crítico de consciência, que é justamente isso. Nós esperamos algo muito grandioso. Eu sempre falo, não olhe para as grandes plataformas, porque as grandes plataformas elas já estão estruturadas, elas já têm uma base. O que você precisa olhar é para quando Deus se move na tua vida, não cair daquela folha que está seca. Esse é um Uhum, portal. E tem algo muito, muito poderoso a te revelar, né? Se a frequência, né, está ali mais densa, mais contraída, eu falo, tá, o que que eu preciso entender agora? No meu corpo, nessa reorganização, porque todos nós estamos passando por essa grande calibração cósmica. Quando eu percebo que a energia está mais altiva, né? Ela está propondo algo diferente, é você aprender a caminhar com essa comunicação, essa linguagem de luz,
que está dentro de você. Não espere os Exato. grandes eventos. Os grandes eventos já estão acontecendo. E os pequenos eventos que você não está percebendo. Por isso que um portal ele chama você à consciência, a estar na sua presença. E é isso. Né? Eu também faço muito trabalho coletivo e a pessoa diz, dormi, apaguei, não vi nada. Eu falei, ótimo, perfeito, porque você saiu completamente do seu controle ou daquilo que você projeta, né, sobre controle, e você foi receber lá no mais profundo do seu ser. E o evento não é aquele momento apenas. O evento ele vai caminhando, ele vai, né, fluindo ao longo do seu dia a dia, ao longo da sua percepção. Então, volta para a presença quando você está lavando a louça, quando você está varrendo a casa, quando você está lavando sua roupa, quando você está fazendo sua comida. Os maiores momentos de canalização que eu tenho não é quando eu estou aqui meditando. Vem muita coisa, sim, mas é quando eu estou aqui, no dia a dia, na vida, na presença, na conta que eu tenho que pagar, na pessoa que eu... Às vezes eu falo, Lu, cara, eu tenho que falar contigo, estava contigo na minha cabeça já faz uns dias, mas não consegui pegar o telefone para falar contigo, porque isso, aquilo, outro. Então, é a chamada interior. É esse alinhamento, esse refinamento que você está tendo dentro de uma ressonância coletiva e como você está ali neste portal de luz, né? No teu espaço vazio, na tua segurança, no teu tubo de luz, né? Recebendo dessas frequências, recebendo dessa calibração. E eu sempre gosto de dar como exercício, né? Se sentir o trêmulo, centro de baixo, centro de cima, irradia a energia do teu centro. Porque quando você volta para esse plexo solar, né? Você vai fazer o turbilhão com o sol, né? Quando você volta para esse plexo solar, quando você volta para o teu sol interior, você consegue expandir a tua luz interna e você consegue também alcançar outras pessoas que estão no medo, no desespero, no pavor, na densidade. E eu digo, nós ainda não estamos nem 10% do que ainda está disponível para acessarmos. Por isso precisamos elevar a frequência, elevar a consciência. E não é só dizer tudo está bem, tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Não, é prática, é momento que esse desespero coletivo, como é que você está? Como é que você recolhe as suas partes e volta para o centro? Essa é a grande oportunidade de um despertar dentro dos portais. Tá? É o que eu percebo, é que eu tenho aprendido ao longo desses últimos anos. E como eu tenho me injetado, sabe, Lu? Porque a gente fala muito de a ferramenta X para tal. Tá, mas como é que essa ferramenta, como eu estou me tornando essa ferramenta prática quando você não tem uma vela, quando você não tem uma mesa radiônica, quando você está ali no meio de uma pista, no meio de um trem, e você tem que usar isso a seu favor, que é você, E né? Isa, isso que tu tá trazendo, eu acredito que assim, uma das coisas que a gente sabe, todo mundo já falou, é batido, como a gente diz, mas é a questão da intenção, né? O Isa falou da questão da presença, que é fundamental, porque a presença, tu tá fazendo um treino mental, inclusive, de voltar para a presença. Então eu tô ali cozinhando, aí eu tô pensando que eu tenho que ir no supermercado, que eu tenho que responder, que eu tenho que chamar no WhatsApp e tal. Eu vou voltar para essa presença, eu vou começar a sentir, perceber o que eu estou fazendo agora, que é cozinhando, por exemplo. Então, uma coisa é a presença. E a outra coisa que é fundamental, e dentro dos portais, para mim, isto fica escancarado, é a questão da intenção, né? Porque é como o Isa estava trazendo. Tá, e aí? Tu tá no meio ali do fogo cruzado. Faltou alguma coisa, tu tá com uma situação para resolver e tal. Quando a gente coloca dentro de uma energia de portal que é muito mais forte a intenção, eu acredito que é aqui a grande virada de chave da nossa manifestação, inclusive, da nossa cocriação, né? É a intenção. Como o Isa disse, baixei a frequência, ok? Então eu vou ter a intenção de me juntar no meu centro de cima, centro de baixo, fazer o meu escudo de luz, expandir. Beleza, tá? É uma coisa simples. Ontem eu fiz a live e falei de 5 coisas para elevar a nossa frequência, até o aterramento mesmo, uma bola de luz violeta ao nosso redor para transmutar, enfim, tantas técnicas. E o Isa trouxe muito bem, não são só as técnicas.
E por isso que eu vou ainda um pouquinho mais profundo. É a minha intenção que Uhum. está dentro de mim. E por isso, né, Isa, que para essa intenção, que a maioria das pessoas não coloca intenção para nada. No dia a dia, no que elas estão fazendo. E se tudo tu fizer com uma intenção de bem, de amor, de tranquilidade, seja para mim ou para qualquer outra pessoa, o que que tu tá emanando e dizendo para o universo? Eu tenho essa intenção de fazer o bem. Eu tenho essa intenção de receber o bem também, porque eu também posso receber. Eu tenho a intenção de expandir a minha consciência. Eu tenho a intenção de falar e descobrir a minha verdade interior, né, Isa? Então eu acredito que isso também é uma coisa que a gente não pode esquecer de usar e aproveitar esse momento, os portais aí que a gente tem, né? Isso que é oração, né? Quando nós falamos, nós oramos a intenção para que ela gere, né, essa ação dentro de nós. É o propósito, é o poder do propósito. Porque se você vai para uma vivência, você vai para um curso, você vai para a sua vida, se acorda e você não traz essa intenção, sua vida fica vazia. E é um vazio que não se cria, é o vazio estéril. O vazio Exato. estéreo, né? Uhum. Preste bem atenção. Um portal, ele convida você sim viver um vazio que não é estéreo. É um vazio que está cheio de potência, de clareza, de direção. Mas se você, eu sempre gosto de usar o exemplo do gatinho da Alice. Se você não sabe o caminho, qualquer caminho será o caminho. Às vezes você chega ali numa vivência, você quer que o terapeuta se rasgue por inteiro para resolver algo que é sua intenção que vai mover. O portal, a mesa, o símbolo, a ativação, a bola de luz, ela é algo que está à nossa disposição, que entra em ressonância com a frequência que está disponível para você, seja ela baixa ou seja ela alta, e ela vai chegar ao suficiente. Então, por isso Exato. que, quando você está dentro do foco do seu círculo sagrado com a intenção proposta, essa é a verdadeira manifestação da cocriação. Não só o instrumento em si, mas a potência. Por isso que o centro do plexo solar é a maior potência. E como você está colocando isso dentro dessa energia que está disponível para você, da hora que você acorda, da hora que você dorme, uma vivência, uma ativação, um curso, uma iniciação, porque são novas roupagens, mas ainda estamos vestindo a antiga. E às vezes ela não te serve mais. Na maioria do tempo. Exato. A Lu, quando me conheceu, tinha cabelo. Olha a troca de pele. Não tem mais. Por quê? É uma roupagem, é uma ativação, é uma consciência, é um portal. São ciclos. Aí a gente vai lá para o xamanismo que fala os ciclos, né? Os ritos de passagem. Então, um portal, ele é essa grande oportunidade para que você viva um grande rito de passagem. Te prepara hoje, né? Nós entramos em um novo mês, nós entramos em uma nova frequência. Aqui no Brasil, ontem, né, era o Dia do Trabalhador, onde muitas pessoas em egrégora manifestam o quê? Uma lembrança de um momento de parar e repousar. É como o Shabá para os judeus. Uhum. Sábado é um momento sagrado, é um grande portal. E por que que eles prosperam tanto? Porque eles consagram um dia para Deus, para fazer absolutamente O dia da nada. Só que nós semana, imagina isso, né? dia da semana. E nem por isso eles deixam de prosperar, eles deixam de se honrar, eles deixam de compartilhar o seu pão. Então é muito importante entender qual é o meu dia sagrado. Eu até fiz uma postagem ontem falando sobre isso, dentro dos caminhos de Madalena. A nossa vida é um grande devocional. A nossa vida é um grande portal. Então, não adianta, tá? Esse é um interessante ponto de vista, você intencionar algo dentro de um portal que tem uma frequência X, se você não está honrando o seu grande portal de existência. Se você não está caminhando dentro dessa consciência, dentro dessa frequência, quem é você dentro do teu portal interno, Exato. vida, ancestralidade, consciência com os seres superiores, consciência com os seres inferiores, tudo isso está à sua disposição. E aí, quando você pega toda essa bagagem, você adentra, né? Por exemplo, aqui no Brasil agora, 8h55, portal. Olha só a frequência, olha só a ativação, olha só a renovação de um dia 2 de 5 de 25. Tem um grande portal nesse momento. Para a Lu é uma outra frequência, mas as duas estão em ressonância porque nós nos propomos alinhar. Esse é o grande portal da vida.
É isso que eu E- coloco em prática dia após dia, momento após momento, e isso vai me refinando, isso vai criando quantos de consciência. Isso é portal. Isa, e isso que tu tá trazendo, eu acho que quando eu falava da intenção, eu acho que tá complementando até, porque esta questão que ele falou de que muitas coisas são portais e como é que está o meu portal interno, que é a nossa verdade interior, que é o tema da live, né, também. Por quê? Porque muitas vezes a gente está com situações de relacionamentos conturbados, a gente está com falta de dinheiro, a gente está com saúde precária, enfim, com dores, isso e aquilo. E aí a gente pensa assim: ah, mas é o outro, ah, é por causa de XYZ. Gente, tudo isso é um reflexo que os nossos portais internos precisam ser mudado de direção, precisa ser visto de outra forma, preciso mergulhar nesse portal, preciso sentir aquela dor às vezes, é necessário às Sim. vezes, né, Isa? A gente sabe, né? Passar pelo caminho da zona de expulsão, como eu gosto de falar, que muitas vezes é essa zona de expulsão que a gente precisa passar, né? A zona do deserto, Jesus ficou 40 dias, né? Para sentir. Foi bom? Claro que não. Mas ele não se esquivou disso. Ele não se esquivou disso. Ele passou 40 dias no deserto, sentindo as piores coisas que eu imagino que deve ter sentido enquanto ele estava humano, né? Fome, sede, frio, tanta coisa, e a gente sabe que a gente às vezes precisa passar, não numa questão de sofrimento, numa questão de o que que eu preciso entender aqui ainda, o que que eu ainda não entendi, e isso é a questão da consciência. Só agora lembrei também, tem um provérbio africano que diz o seguinte, que uma árvore quando ela morre, ela tomba e todo mundo escuta o barulho. Só que ninguém escuta os anos e anos e anos de crescimento dessa árvore, porque o crescimento é silencioso. O crescimento de todos nós, dessa tomada de consciência, por mais. E outra, não vai ser sozinho. A gente vai precisar de ajuda. A gente vai precisar de pessoas, de terapeutas, né? Nós mesmos, né, Isa, um para o outro, quantas vezes, que nos mostrou um caminho que sozinho a gente não estava conseguindo enxergar. Então, esse crescimento, ele vai ser silencioso, não estou dizendo solitário, pelo contrário. Mas eu também vou ter que sentar comigo mesma na meditação, na oração, enfim, em vários momentos e entender o que que isso aqui tem para mim, certo? Para eu ter esse crescimento. Porque é esse crescimento que é fundamental. E os portais, eles são excelentes. E aí, o Isa falou muito desses sinais, né? Quando a gente começa no nosso dia a dia, gente, não é o dia 5/5. É Não, agora. Olhei para o agora. relógio 8h55 do dia 2/02/05 de 20 e 25. Gente, vocês viram isso? Sequência precisa, né? Uma geometria sagrada precisa que está nos dizendo. Por isso que a presença, olha para cá, refina isso, perceba o que está disponível para você de uma forma geral. E aí, quando você traz essa intenção que a Lu está trazendo, de o quanto eu estou presente com tudo isso, você chega em uma vivência, você chega em um curso, você chega em uma ativação, não tem como dar certo. Não dá certo, não tem como não dar certo. Porque você está ali inteiro, inteira. Exato, exato. E é isso, né, Isa, que essa live, na verdade, hoje, foi para que a gente diga que despertar essa verdade interior, e olha como é interessante, né? Quando a gente coloca um assunto, o título foi Como os portais despertam nossa verdade Sim, interior. é. Aí a gente começa a perceber que tudo já está dentro de nós. Muito. E a gente só precisa. E só que o problema é que a nossa mente fica ali. Ah, mas é a ferramenta XYZ. Ah, mas é o terapeuta XYZ. Ah, mas é. Eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo. O que eu preciso é eu ter
a presença, a intenção de me conectar com o que já está dentro de mim. Segunda-feira, quando a gente teve o apagão aqui, foi muito engraçado até. Por quê? Eu tava ficando já, eu não sabia se eu. Ai, obrigada, Cláudia, minha amiga querida, super amada. Porque o que aconteceu na segunda-feira foi muito maluco, né? Ó, vejo muitas horas iguais, tá aí os sinais, né? Então, foi muito maluco, porque quando eu recebi a mensagem da minha filha perguntando se estava tudo bem, ela disse que já não tinha mais luz. Aí eu disse: eu acho que em casa tem, porque eu estava na academia. Pensei quando eu chegar em casa, não passei no supermercado. Olha, olha a louca, só queria comprar banana. Não passei no supermercado. Cheguei em casa e disse: não tem luz mesmo. Só que quando eu cheguei em casa, eu já vi os vizinhos tudo correndo pro supermercado, perguntando: tu precisa de alguma coisa e tal? Eu digo: não, eu tenho comida, tá tudo certo, vou esquentar minha comida, né? Aí, o que acontece? Não podia esquentar comida. Tudo bem, ainda fiz um stories, ainda tinha internet naquela hora. Depois peguei um livro e disse: vou para uma praça, botar o meu pezinho na terra, né? Botar o meu pezinho na terra e vou ler um livro, porque eu pensei, não vou ter internet, não vou estudar, não vou falar com ninguém, nada, vou ficar ali lendo o livro. Só que naquele momento começou o desespero geral. E aí 2 horas depois eu fui no supermercado para comprar banana, não conseguia entrar no supermercado porque era uma fila gigantesca. Eu disse: eu não vou ficar numa fila gigantesca para comprar banana, né? Obviamente. E já começou aquela loucura. Então, o que eu quero trazer é o seguinte: esse horário que o que que eu fiz? Eu nem li o livro. Eu fiquei meditando. Eu fiquei meditando, emanando paz, amor, sabedoria, né, para as pessoas, limpeza também, porque a gente sabe que essas forças ali não eram tão do bem, digamos assim, né? Mas se cada ser humano puder vibrar nisso, ao invés de deixar o medo dominar, com certeza a Terra já seria ascensionada, né, Isa? Muito, muito. E aí é isso aí, cada um fazendo a sua parte, essa busca pela sua verdade interior, com presença, com intenção, pedindo essa consciência, a gente consegue ter uma Terra, um planeta, né, mesmo com 8 bilhões de pessoas, se todos eles vibrassem alto, e a gente tem que aproveitar essa energia do portal para estar mais o orar e vigiar e atento, né? Para ter essa ressonância que o Isa trouxe também, e ao mesmo tempo a gente conseguir ter a nossa ascensão individual que vai, obviamente, reverberar no coletivo, né, Isa? Perfeito. É esse ponto, né? Você falou da sessão da ascensão coletiva, né? Dentro das profecias maias, a gente estuda, né, que teve um momento na era maia, né, na era inca, que todos conseguiram vibrar, pensar, sentir. Vejam bem, vibrar, pensar, sentir e manifestar. Passos de manifestação. Eu Exato. vibro, eu sinto, eu penso, eu manifesto. 4 passos. É mais do que uma live, isso aqui é uma aula, tá? Então, é você começar a entender isso no teu ponto vazio, né? Quando você integra esses 4 fundamentos, não tem como você não manifestar, não tem como você não se tornar Vesca Piscis em perfeito alinhamento. Eu sempre faço esse gesto para lembrar da minha unidade. Isso aqui é uma geometria, né? Uhum. Eu vibro num estado, eu penso sobre essa vibração, eu sinto em células, moléculas, átomos, eu manifesto. Eu crio, eu realizo. Então, o portal, ele nos lembra disso, ele nos coloca nessa evidência da vida, justamente para que você esteja alerta e desperta. Inclusive, tem um decreto que a gente fala: estou alerta e desperto, estou alerta e desperto, estou alerta e desperto. Porque imagina se a luz tivesse entrado, não que não tenha passado por ela o sentimento, a sensação, a percepção daquele vazio de dor e sofrimento, como foi a pandemia, como está sendo a pandemia de consciência que estamos vivendo nesse momento. A gente só fala dos grandes eventos, mas e a sua consciência? E o seu desespero interno? E a economia, né?
tudo, né, Isa? E é Tudo, isso que a tudo. gente tem que estar elevando a nossa frequência, aproveitando essa energia dos portais, porque a nossa frequência vai ressoar. Gente, é que nem a pedrinha que a gente atira na água, né? Eu acho que é essa a metáfora. A É, pedra que a gente atira na água ali, ela bate na água, ela afunda naquele lugar, mas o que que faz? Né? Aquele movimento da água vai ampliando. É exatamente isso que o nosso medo faz. cria, provoca, sim. A nossa energia elevada. Então, é assim que a gente tem que se ver. A gente é uma pedrinha jogada na água todo santo dia, certo? Eu tô vibrando e melhorando o quê? Uma frequência de medo, ou eu tô fazendo também ressoando com essa frequência mais elevada. Por isso que o orar e vigiar é constante. É constante. E eu não vou dizer para vocês, tá? Ó, vou confessar aqui que na segunda-feira eu não vibrei nessa coisa da falta, de ter que ir para o supermercado, disso, daquilo, não. Mas até eu ter notícias dos meus filhos, a minha filha eu sabia que estava bem, mas eu não conseguia falar com meu filho. E eu várias vezes eu fiquei com medo e eu tive que voltar para mim. E eu tive que voltar para mim e sair do medo. E sair do medo, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu não conseguia falar, tá tudo bem. Entende? Eu tenho que interromper aquele medo. Então, olhem que eu mesma, que já treino há muito tempo, É o Isa como verdade. terapeuta, a gente vai sentir. E a gente Ah, só é. tem que interromper, né, Isa? Você perceber, né, essa energia que está chegando a você. Não que você não vá viver o processo, você vai viver. Um exemplo também, na terça-feira eu senti muita densidade. Eu parei e fui deitar. Eu conseguia fazer aquilo naquele momento. Tem vezes que não dá, tem que Uhum. continuar e vai. Mas como eu estava mais livre, né, eu falei assim, meu corpo está pedindo para ir para o chão. É você ouvir o seu corpo. É essa Sabe? corporificação que nós precisamos ter desse grande portal, que é a sua mecânica, né? As suas grandes juntas, tudo é portal. Então, quando você não se respeita, quando você não se honra, quando você não se valida, quando você não se ama, quando você não se, né, recolhe, Permite. permite e você vai ficando engessado com as situações. E isso vai criando dor, isso vai criando sofrimento. Isso que você faz, o problema voltou. Não é que o problema voltou, é que você não tapou, não fechou o portal a qual ele for aberto ali, naquele momento, tempo e espaço. Ele continua escancarado. Aí você vai abrindo outras e outras situações. Você não para se honrar e permitir com que isso seja curado dentro de você. E aí você vive o caos. Exato. E É o cada vez efeito, né? pior esse caos, né, Isa? Por quê? Cada Porque tu vez teve pior. uma oportunidade, tu não olhou para isso, tu não te respeitou, tu não permitiu, tu não. E aí, pronto. E aí as coisas vão cada vez fluindo mais assim, né? Isa, meu amor, vamos. Deixa aí o teu já sigam o Isa, tá? Cunha Isael, por favor. Falem com ele, é uma pessoa incrível, tá? Já sigam ele, ele também traz muito conteúdo aí pra gente, cada vez mais expandir a consciência, certo? Já sigam aí. E gratidão, gratidão. Vamos fazer outras futuramente, com Vamos. certeza, Tem muito pano tá? para manga aqui. É muito pouco tempo a gente falar tudo que a gente gosta de falar, né? É, e assim, essas próximas semanas, aproveitando aí essa energia do portal, estejam atentos. Orar e vigiar mais, intenção consciente, clara, presença, certo? Ó, 99 aí, a Nossa. super disse, ó. Então, estejam presentes, estejam atentos a esses sinais, né? Eu acho que é isso, né, Isa? É, bastante água, tome bastante sol, deixa pegar esse sol da manhã no teu plexo solar, né, na tua cabeça, converse com seu corpo, passe por essa recalibração consciente, não mais na dor, no desespero, mas consciente, tá? E no dia 5/5, esteja ali, né, inteira, com a proposta que o universo, o cosmos está trazendo para você.
Joia. Gratidão, meu querido. Gratidão a todo É, mundo que está gratidão. aqui. Beijos para todos também. Eu vou subir essa live depois no YouTube, vai ficar gravada, tá, Isa, também, para se tu quiser Não, maravilhoso. depois. Passa para Isso. mim que eu Eu vou te compartilho. passar o link, tá? E porque a gente não pode perder essas coisas, até porque, gente, as forças das trevas, digamos assim, elas querem que ninguém fale sobre isso. Elas querem realmente que todo mundo fique no medo. Então, a gente vai ficar botando a boca no trombone, né, Isa? Vai mesmo, vai Para mesmo. cada vez a Já gente tive ficar melhor. boicote de live, estava falando, já tive boicote. A gente não pode falar muito do sistema, né? Mas o sistema derrubou e aí volta de novo, não consegue tudo isso, gente. Tudo isso Tudo é isso. programa antigo que a gente continua vivendo agora. Mas enquanto a gente puder, a gente vai estar aqui falando sobre isso. Gratidão, Maravilhoso. gente. Um beijo no coração. Gratidão. Fiquem com Beijo, fiquem Deus. bem. Obrigada. Tchau.